Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou apresentar para vocês o meu perfil literário. Essa semana eu vi uma postagem no Instagram da Samantha Belletti, que é uma youtuber aqui no... É uma booktuber. É uma youtuber aqui no YouTube, era isso que eu ia falar. E ela tinha postado uma foto falando sobre o perfil literário dela, uma coleção de livros, uma pilha de livros falando sobre os livros que representam muito o seu perfil literário. E eu fiquei muito empolgada e muito curiosa para também compartilhar aqui com vocês o meu perfil literário. Quais são os livros que realmente representam as minhas leituras, que representam o tipo de coisa que eu gosto de ver nos livros. Essa postagem que ela fez é um vídeo aqui no canal, aqui no YouTube. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição da Samantha, mas ela viu no canal da Patrícia Lima, que também é uma booktuber maravilhosa que eu sigo e super recomendo para vocês. E foram elas ali que conversaram sobre essa temática, esse tipo de vídeo para a gente compartilhar um pouco mais dos tipos de livros e leituras que a gente gosta de fazer. E aí eu fiquei muito animada para fazer e eu falei assim, por que não apresentar um pouco mais dos livros que eu gosto de ler, o que tem nesses livros que eu gosto muito de ler. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses livros, conversar um pouquinho dessas coisinhas, dessas curiosidades que eu amo ler em livros. Quem me acompanha aqui um pouco mais de tempo já sabe que eu gosto de história de pessoas, sejam elas fictícias ou, pessoas fictícias ou pessoas reais. E uma das coisas que eu mais gosto de ler é biografias. E a que eu trouxe aqui para representar é essa biografia da Fernanda Montenegro, uma das últimas que eu li. Uma das últimas biografias que eu li, eu tenho algumas outras aqui, eu já até pedi biografia esse mês em troca no Scooby, e eu adoro saber, conhecer as pessoas por trás dessa coisa da arte que a gente conhece dela. No caso aqui da Fernanda Montenegro, ela é uma atriz, a gente conhece muito ela pelos papéis que ela faz na TV, no teatro, no cinema, mas eu queria conhecer a Fernanda Montenegro pessoa, as suas relações, como foi sua vida, da onde ela veio, por que veio, e esse livro traz um pouco dessa história dela, com o que torna essa pessoa ser essa pessoa, o que foi essa bagagem toda de experiência de vida que torna essa pessoa uma artista ou alguém muito interessante. Eu gosto muito de história de pessoas, sejam famosas ou não, eu gosto de coisas assim que vai contar, que traga um pouco de realidade pra gente conhecer bem profundamente ou não as pessoas. E aí, nessa pegada, de história de pessoas, eu também gosto de biografias e gosto de livros de memórias, livros que contam a história das pessoas e que traz, um pouco disso. E o outro livro que também me representa muito, que é um pouco de uma biografia, mas na verdade é um relato, uma memória de uma autora, e nela ela traz pontualmente o ano em que ela disse sim, o livro da Shonda Rhimes, e o que traz interessante nesse livro são as mensagens que as pessoas trazem nesses relatos de memórias. Eu acho que você não tem que escrever uma história por si só, vou aqui relatar uma situação da minha vida e não trazer um ensinamento, uma história, uma moral, sabe? E no ano em que disse sim, a Shonda Rhimes mostra muito isso, como uma escritora, uma roteirista de televisão, muito tímida, muito recatada, que quer só ficar ali sentadinha escrevendo, mudou a vida a partir do momento que ela começou a dizer sim para as oportunidades que apareceram na vida dela. E como ela cresceu como roteirista, como pessoa e tantas outras coisas mais. E aqui tem várias coisas que ela vai trazendo, que ela viu que foram muito boas para ela e ela passou a contar, olha, isso aqui deu muito certo para mim, talvez seja interessante para você também. E é daqui que eu tiro a lição de a gente sempre agradecer elogios. Uma pessoa vem e te diz, nossa, gostei muito da sua roupa, e você fala apenas muito obrigada, eu também adoro essa roupa. E não, que isso, essa blusinha aqui, nossa, tem muito tempo. A gente cria muitas desculpas, empecilhos, obstáculos, ou a gente tem uma certa vergonha de determinada coisa. Nossa, seu cabelo tá lindo.
muito obrigada. Essa é uma das coisas que eu tirei desse livro. Então, é o tipo de livro assim que eu gosto muito de ler, sabe? Histórias reais que nos tragam ensinamentos ou alguma coisa pra gente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler não ficção. Eu tenho bastante livros aqui de não ficção. Muitos dos meus livros estão voltados para a organização, né? Porque a gente trabalha aqui com virginiana, sentada no planejamento que nunca vai dar certo, a gente já sabe, porque a gente não tem controle de nada nessa vida, mas a gente pode ter a falsa impressão de ter o controle. E aí um dos livros que eu gosto muito dessa pegada de não ficção, que ensina, de organização, que mostra um pouco disso, é o livro O Método Bullet Journal, do Ryder Carroll. Esse livro aqui é o livro onde o Carroll é a pessoa que criou o método Bullet Journal, e tem umas regrinhas, ele ensina algumas coisas, e é um livro muito interessante. Vocês estão vendo aqui que eu marquei ele bastante. Eu gosto muito desse livro, então eu gosto dos livros que nos ensinem, sejam de coisas muito pessoais, né, coisas muito pertinentes à pessoa, que no meu caso é a organização, ou sejam outras informações muito legais, de coisas que você nunca imaginaria que fossem tão legais, e aí a partir do momento que você lê uma não ficção, um livro que vai te ensinar alguma coisa, é muito poderoso, sabe? Eu tenho aprendido muito com vários livros de não ficção que eu tenho lido, e os livros de não ficção que eu gosto muito são livros de reportagem, como os livros Operação Abafa, o livro Ela Disse, livros reportagens que contam bastidores de como foi feito determinadas reportagens, livros que vão contar, assim, essas histórias. Uma coisa que eu gosto muito na leitura, gente, é a capacidade que a leitura nos dá de viajar para lugares que a gente talvez nunca vá, ou que nos dê um impulso para sonhar em visitar esses lugares. E existem diversos livros que contam histórias em determinados lugares, que os lugares eles são quase como personagens desses livros, né? E alguns livros são muito interessantes nesse sentido. E eu vou falar pra vocês que eu tenho um grande sonho, uma grande vontade de conhecer a Itália, e ela não é recente, essa vontade é de muitos anos atrás, desde a época que eu li 1000 Dias em Veneza. E o livro da Marlene de Blasi, né, esse aqui é o 1000 Dias na Toscana, eu ainda não li, mas eu li o 1000 Dias em Veneza. E assim, eu fiquei com muita vontade de conhecer a Itália, desde a época desse livro. E eu li também o livro Comer, Rezar e Amar, fiquei também com mais vontade ainda de conhecer a Itália com ele, mas a capacidade que o livro nos dá de contar sobre lugares e fazer a gente querer conhecer esses lugares, sabe? Então eu adoro livros com história de lugares que o escritor consegue trazer esse lugar muito fortemente na história, que nos faça querer a todo custo conhecer o lugar. E eu gosto muito dos lugares reais. Os fictícios eu curto, mas eu ainda sou muito mais apegada aos lugares reais. Então, se vocês tiverem aí uma indicação de livro, cara, eu li esse livro que fala do lugar XPTO, eu quero viajar agora, você precisa ler para você também querer viajar agora, deixa aqui nos comentários esse livro que você leu, porque eu gosto de viajar para os lugares através da leitura. Uma outra coisa que eu gosto muito dos livros, gente, é a capacidade que os autores têm de contar histórias curtas. Então, um dos livros que eu gosto muito de ler são livros de contos. Muita gente ainda tem muita dificuldade com os livros de contos, não se pega muito, a história é muito curta, acaba abandonando muito. Mas eu gosto muito de livro de contos, apesar de eu não ler muito. É uma maneira de você ter várias histórias em um único pacote. Então, eu li Nude Botas, que era bem temático do Antônio Prata, com suas histórias e causos, né, da época que ele era criança. E eu meio que viajei bastante na época, né, que ele contou as histórias, porque ele viveu uma infância na década de 80, 90, eu vivi uma infância mais na década de 90, então umas coisas eram muito similares. E foi muito legal, assim, o quão ingênuo, o quão divertido é a vida de uma criança, quanta confusão que a gente entra dentro da história ali, daquele livro. E os contos, quando você tem um livro de contos muito bem amarrados, muito bem detalhados, que tem uma temática central, apesar de a gente achar que não tem, existe uma temática central ali no livro.
É muito legal. E assim, é você conhecer... É uma capacidade muito boa, muito forte. Eu queria falar um palavrão, mas não posso. De um autor ser capaz de nos prender por poucas páginas e conseguir contar uma história, passar uma mensagem com começo, meio, fim. Eu tenho poucos livros, eu até peguei esse aqui, As Fases da Lua, que é um livro de contos com várias autoras brasileiras e a Jennifer Brown, que também tá aqui nessa coletânea. E tá caindo aqui o marca-página. E é um livro de contos e todos eles vão falar aqui com uma temática central, que no caso é a lua, né, como o seu norte ali para a criação, né, as fases da lua como para a criação dessas histórias, que são histórias de amor aqui no caso desse livro. Então eu adoro livro de contos, contos são coisas que eu realmente gosto muito de ler. Uma das temáticas que eu não pego muito, gente, que eu gosto de ler, na verdade vocês vão ver que eu leio quase de tudo. Eu sou bem eclética com as minhas leituras. Mas existe um dos livros aí da pegada mais suspense, policial, thriller. Eu tenho uma pegada muito mais policial. Eu gosto dessa coisa do assassinato, morreu, vamos descobrir quem morreu. E aí a gente tem muitos autores aí como Arthur Conan Doyle, como alguns outros policiais aí muito... Eu não vou vir nenhum de cabeça agora, gente, porque eu quase não tenho lido policiais ultimamente. Mas eu gosto muito de Agatha Christie. Aqui eu peguei o livro de Morte na Mesopotâmia. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de Agatha Christie, mas eu li poucos livros dela. Eu acho que eu só li 3 ou 4 livros dela. Mas eu gosto muito dessa fórmula que ela escreve. Algumas pessoas acham que é tudo igual, tudo batido. Mas se a gente parar pra pensar, todos os livros têm uma formulazinha. O romance policial, ele tem uma formulazinha. O romance histórico tem uma formulazinha. Mas o que cabe ali são as entrelinhas, os entremeios, a maneira como se segue essa narrativa. Um dos livros da Agatha Christie que eu mais li, eu só li uns 3 ou 4, eu não tenho certeza quantos foram, mas tem um livro deles que eu li muito, li já 3 ou 4 vezes, que é O Assassinato no Campo de Golfe. E eu não lembro, se você me perguntar assim, quem foi que matou? Eu não lembro. Primeiro porque eu não tenho muita memória de livro, tá, gente? Isso é uma curiosidade, eu não tenho muita memória de livro. Mas eu quase não lembro quem foi que matou. Eu só vou lembrar no processo de leitura. E eu acho isso fantástico na Agatha Christie. Você não lembrar quem foi que matou. Eu só vou lembrar lá no meio do livro. Ih, já li esse livro aqui. Matou assim, morreu assado, foi desse jeito. Então isso que eu acho um bom barato. E eu gosto muito dessa fórmula da Agatha, né, do mistério e do todo suspense, aquela coisa de perguntar quem foi, de investigar. Eu gosto dessa pegada dos livros de romance policial, dessa maneira como ela escreve. Uma coisa que eu adoro em livros é quando o autor, na verdade, quando o narrador, ele conversa com o leitor. E uma das razões que me fizeram amar esse autor, né, eu gosto muito da maneira que ele escreve, e que na época que eu li, meio que me hipnotizou, foi Machado de Assis. Machado de Assis, ele entra na história, ele é um narrador observador que começa a instigar o leitor. Quando ele vem e fala, aqui, caro leitor. Quando eu li a primeira vez Machado de Assis e via essas entradas do autor, né, do escritor ali, com a voz do narrador, querendo falar com o leitor, eu achei maravilhoso. Eu falei assim, pode fazer isso? Eu, no meu auge dos meus 13, 14 anos, eu falando assim, um autor pode falar isso com o leitor? Um autor pode ter essa interlocução com o leitor? E eu achei aquilo sensacional. Então eu adoro quando eu pego livros onde os autores, os escritores conversam com seus leitores. Você tá vendo aqui, caro leitor? Você tá lendo aqui que fulaninho tá boiando na maionese? Sabe? É instigante, você começa a perceber algumas coisas, o narrador coloca ali é um narrador observador que coloca a sua impressão na história. Ele não tá ali só contando a história, ele tá colocando a sua opinião ali dentro. Então eu acho muito interessante. E Machado de Assis, eu trouxe ele como exemplo aqui, principalmente na história do Dom Casmurro, que foi um dos primeiros livros do Machado que eu li. E pra mim, Capitu não traiu. O Bentinho, que era não batia bem das ideias. E aí, pra mim, quando eu li, foi sensacional. Eu falei, nossa, que legal. Então eu gosto muito de livros que, sabe,
conversam com o leitor. Seja diretamente, seja indiretamente, eu gosto de livros que façam essa intromissão na história, que te trazem pro tipo, oh, você tá lendo o livro, você não tá vivendo aquela história, sabe? Eu gosto muito disso. Um outro livro que eu curto muito, histórias que eu curto muito, são histórias com protagonistas femininas e protagonistas femininas que crescem ao longo da história, que tem um poder de expansão na história. Elas veem que são empoderadas, elas têm um poder de mudar aquilo, o seu destino, de querer mudar aquilo que está acontecendo, de eu sou dona de mim, eu posso fazer isso. E aí eu vou trazer aqui o The Keys of Deception, que a gente tem uma personagem maravilhosa aqui, que tá querendo romper com algumas barreiras, ela não concorda com uma série de coisas, e ela vai crescer ao longo dessa história, ela vai ver que ela tem poderes, e eu não tô dizendo poderes sobrenaturais não, gente, poder mesmo, poder como pessoa, poder como ser humano, de mudar e de ser dono do seu destino. Eu gosto muito de livros com essa temática, com personagens desse tipo, e que a gente até às vezes não faz autorreflexões sobre as nossas capacidades e o que a gente pode crescer ou não, o que pode ser ou não, o que a gente é capaz de fazer ou não. Livro que eu curto muito, que eu gosto, histórias que eu curto e que eu acabo ficando muito apegada, são histórias onde eu consigo me refletir nos personagens. E um livro que foi assim, foi logo no início do ano, foi o livro Claros Sinais de Loucura, da Karen Harrington. Ela tem até a autora tem quase o meu nome, gente. E aqui a personagem, né, principal, a Sarah, eu me senti assim tão conectada com essa personagem, eu me senti tão refletida com essa personagem, em personalidade, a maneira como vê o mundo, a maneira como ela, né, se situa em diversos momentos da sua vida. E é uma personagem muito jovem, porque aqui ela só tem acho que 12 anos. Lembra que eu não tenho muita memória? Eu amo essa personagem, mas eu não lembro muito dela, gente. Mas ela é muito nova, sabe, tá no início da adolescência, tá no início de precisar de apoio, de suporte. E aí eu me vi muito nessa personagem, eu chorei com esse livro, eu juro pra vocês, eu chorei. Eu contei pra uma conhecida, ela falou assim, como você conseguiu? Mas eu chorei com esse livro. E eu gosto de livros assim, onde eu consiga me ver refletida. Eu acho que são os que eu mais me pego, sabe? Que eu tenho mais apego ali, de me ver de alguma forma, em algum momento, alguma situação, ou até mesmo alguma característica de personagem, eu conseguir me ver ali como um espelho. Então, Claros Sinais de Loucura é um desses livros, assim, dessa pegada. E, sério, eu gosto... É uma história super simples, gente. É um livro passar o tempo, mas... Eu acho que emocionalmente eu tava num momento de me sentir muito refletida aqui com as situações do livro e com os personagens. E o outro livro, que é o último aqui para representar um pouquinho, né, desse meu perfil literário, é o livro onde você tem personagens que foram tão bem construídos, tão bem elaborados, que você tem a sensação de que esses personagens são reais. Total. E o livro em questão é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu aqui falo pra todo mundo ler, porque todo mundo que gosta de livro tem que ler esse livro aqui. Você gosta de ler livro, gosta de leitura, gosta de qualquer tipo de coisa, tem que ler esse livro aqui, sério. Eu sou uma pessoa que amo Taylor Jenkins Reid, e a maneira como é que ela escreve seus personagens, a maneira como ela traz tanta fidedignação nessas personagens, ela traz tanta verossimilhança neles que você acha que eles são reais, que você quer conhecer esses personagens. E no caso aqui, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é a história de uma atriz fictícia, tá, gente? Coloca na cabeça que ela é fictícia, porque isso tem que estar muito forte na cabeça de vocês, porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo, que ao final de ler o livro eu queria sentar na TV para assistir os filmes que a Evelyn Hugo, uma personagem fictícia, fez. E não existem esses filmes. Mas a capacidade que a Reid tem de escrever sobre personagens tão fidedignos, tão verossímeis, que você fica assim, meu Deus. Eu chorava, eu sentia, eu queria ver os filmes dessa mulher. No outro livro dela, Daisy Jones and the Six, que eu li, eu queria ouvir o CD,
né? Porque era uma música, fala sobre música, sobre o mundo fonográfico, né? O mundo das bandas dos anos 70. Eu queria comprar o CD, gente, no outro livro. E aqui é a mesma coisa. E no outro livro dela, que também é Amores Verdadeiros, que eu li, eu também queria visitar Boston só pra conhecer a livraria lá da personagem. Vocês têm noção? Então, livros que têm esses personagens muito reais, tão bem escritos, tão bem formados, você acaba querendo conhecê-los. E eu gosto de livros assim, que te deixam numa imersão tão grande que você não consegue separar ficção de realidade. Então é isso, gente. Esses foram os livros aí que mostram um pouco do meu perfil literário, as coisas que eu gosto de ler, as coisas que eu procuro em livros. Então vocês já sabem aí qual tipo de livro que podem me dar de presente, as coisas que eu gosto bastante, os livros que vocês podem me indicar aqui nos comentários. Eu quero muito saber quais são os livros que mostram um pouco qual é o perfil de vocês. Sabendo que todos esses livros que eu comentei aqui, se vocês ficaram muito instigados em ler algum deles, tem uma lista aqui embaixo na descrição, falando um pouquinho com links para a Amazon, caso vocês tenham desejo de adquirir para ler esses livros, seja em livro físico, em e-book, aonde vocês preferirem. E se curtiram esse vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!